Boa noite, Ana Lúcia. Vou te adicionar aqui. Boa Olá, noite. boa noite, tá Saudades escutando? de você, querida. Tô. Você tá me Ah, escutando então bem? tô. É porque tem hora eu entro nos negócios, aí eu não escuto. O povo não me escuta, eu não escuta, fica apanhando até ligar o microfone direito, né? O problema disso é de DNA, É, porque todas as lives, às vezes eu participo de esses meetings, né? Esses grupos de estudo, que aham. tem pessoas da minha idade, mas é muito engraçado, porque todos os grupos de pessoas da minha idade, assim, fica a maioria igual pateta, esperando as coisas darem certo. É muito engraçado que o meeting de jovens, quando tem esses Uhum. grupos, né, de jovens assim, é uma desenvoltura, o negócio flui rapidamente, sabe todo mundo o que está fazendo. E quando é as pessoas assim que têm mais ou menos a minha idade assim para cima e fica todo mundo perdido, ninguém sabe o que faz, fica igual barata tonta. Ô, O que gente, que vai eu fazer, ri né? demais. Quem manda ter a É, data de nascimento avançada, né? não, eu ri demais da Jacira, que teve um dia desse, estava discussão acirrada lá no assunto do ESG, né? No grupo de estudo. E a Jacira, no final, mandou uma mensagem assim: não estou conseguindo. Eu estou dando opinião, mas não sei ligar o microfone. Ela passou duas reuniões de jeito. Até que nenhuma ela conseguiu falar, porque o neto dela passou. Ela gritou. Ah, não, nessa hora tem que chamar os netos, os bisnetos, porque quanto É, mais novo, melhor, né? é. Então, assim, quanto mais novo, mais desenvoltura. Mas a gente, como nós estamos aqui para evoluir, né? Pois é, Cada um ué. evolui até onde dá conta, cada um evolui até onde pode. Uhum. E nós aqui vamos até onde a gente der conta. Os jovens vão sair atropelando a gente, passando à nossa frente, né? Se Deus quiser, daqui a uns tempos, a gente, quando retornar aqui, né? A gente vai ir ali e depois vai ter que voltar. Aí, Aí vai aí a ser gente vai dar diferente. show, né? Vai dar Aí vai show. ser, Isso que eu tô vai ser a nossa pensando. vingança. Aham. Né? Estudar bastante o que está lá do outro lado para quando voltar aqui, não Não passar mais é? apertado. Já estudar essa linguagem totalmente diferente, essa forma de se comunicar. Tudo bem, Ana Uhum. Luísa? Tudo bem, Daniel? Tudo bem, Dávila? Um monte de gente chegou enquanto a gente está aqui nessa nossa conversa e eu não Aham. cumprimentei todo mundo. Boa noite Sejam todo mundo todos também. bem-vindos, tá? Nós vamos fazer oração daqui a pouco. E o tema da Ana Lúcia é um tema bacana, né? Passes fluidos, né? E é um tema muito bem explicado por Allan Kardec, né? E nós vamos adentrar nesse mundo maravilhoso das energias, né? É uma Hoje, pena nesse. que o tema, o tempo é curto, né, na verdade, para poder falar completo. O É, tempo é curto e é uma pra. Assim, hoje em dia a gente encontra muito vídeo, muito material na é. internet para expor em mídia, mas para a Uhum. gente fazer isso numa live aqui fica complicado, né? É bem Mas complicado mesmo, ó. futuramente, quando pudermos ter estudos ao vivo, é um estudo que vale a pena, né? Mostrar umas Uhum. imagens, tem muita imagem bacana. Tem muita Vamos, coisa bacana. fazer a oração, nos preparar para né, para esse estudo do Grupo Espírita Caminho, Verdade e Vida e vamos buscar no mais alto a nossa inspiração, porque uma coisa é a busca do conhecimento que está nos livros, outra coisa é deixar que passe por nós esse conhecimento que foi revelado, que é a doutrina espírita, conhecimento revelado pelas forças superiores, com a permissão de Jesus, com a orientação do Cristo. Senhor Jesus, estamos aqui nesse momento, pedindo a tua bênção, a tua orientação, para que esse estudo seja benéfico para nós, para aqueles que nos escutam, possa ser uma forma de orientação, que esse estudo possa acrescentar em nosso coração
principalmente a vontade de servir e de praticar o bem, em nome de nosso Senhor Jesus. Que assim seja. Então, gente, vamos Então, lá, né? Eu com a peguei esse palavra, livro Ana aqui, Lúcia, acho que tá espelhado? Tá. Esse livro está aqui, gente, espelhado. é Estudando a Mediunidade de Martins Peralta. Então, tem um Ah, capítulo aqui que ele vai falar sobre passes, né? O que é? Só um pedacinho aqui para dar início, né? Então, ele começa falando assim: o socorro através de passes aos que sofrem do corpo e da alma é instituição de alcance fraternal que remonta aos mais recuados tempos. Ou seja, não é uma coisa que começou na casa espírita há 150 anos lá, Kardec criou. Há muito tempo, desde que o homem, né, como se adquiriu a razão, nós temos essa intuição de algo assim, né? Essa troca de fluidos. Afinal de contas, nós somos seres espirituais. Então a gente já traz isso embutido em nós. A gente já não tinha as técnicas, não entendia como funcionava, mas tinha intuição de colocar a mãozinha, qualquer coisa ali, né? É, havia essa transfusão, né? De fluidos. Continuando aqui, ó, o Novo Testamento, para referir-nos apenas ao movimento evangélico, é valioso repositório de fatos nos quais Jesus e os apóstolos aparecem dispensando, pela imposição das mãos ou pelo influxo da palavra, recursos magnéticos curadores. O Novo Testamento ali está lotado de fatos, de coisas que acontecia, né? Se a gente vê assim, que eles têm mania de levanta a mão para cima. Ele falou aqui do, né, do movimento evangélico. Mas todas as outras religiões sempre teve aquela questão das mãos, né? Impor as mãos, né? Para essa transferência de fluidos. Quando a gente vai estudar outras religiões, as antigas, em modo Oriente, que lá eles ainda vão muito mais longe em relação, né, a esse fluxo dessa energia no nosso corpo. Então, a gente vê que ele já trazia isso há milhares e milhares de anos. E ele, Jesus, ele colocou isso na prática para nós aqui. Então, levanta a mão, né? Empunha as mãos e sai. E engraçado que ele aqui fala da palavra, que também é um recurso do qual a gente usa bem. Aí eu lembrei do Emmanuel, né, falando com o Chico, a questão do a gente emitir o som, né? Vai com Deus, ou vai para o inferno, que ali a gente está dispensando os fluidos aqui que a gente traz dentro de nós, né? Cheio das intenções das quais a gente traz. então, o peso que uma palavra tem, né? Que a palavra Uhum, negativa tem também, porque se a tem, palavra também é veículo, né? é, Igual as mãos são veículo, então a palavra ela tem um peso muito forte, aquilo que sai da nossa boca, né? o que sai da boca. É por isso que o Cristo ele falou, né? Não é o que entra, é o que sai da boca do homem que diz quem ele é, É. né? Então, esse aqui é um caso a ser pensado. Nos tempos atuais, tem cabido ao Espiritismo, na sua feição de consolador prometido, conservar e difundir largamente essa modalidade de socorro espiritual. Embora as crônicas resistam semelhante atividade no seio da própria Igreja Católica através de virtuosos sacerdotes, né? E também a gente sabe nas igrejas evangélicas, né, dentro do próprio protestantismo, a gente sabe que tem lá, eles agora têm a prática da cura, né? O momento da cura, eles impõem a mão lá e começam, e ali a gente sabe que há médios curadores. Aí eles falam assim, né, eu fui naquela sessão, algumas pessoas com fé mesmo, né? E é realmente ali, obtém-se o alívio, né, dessa transdução de energias. O Quer que falar? leva a gente a pensar, assim, afirmar que cura com imposição de mãos, ou com palavra, ou com sopro, ou através da água, não é patrimônio de nenhuma religião, Não, né? não é. É um patrimônio de Deus e é uma concessão divina para nós. Aquele que se dispõe, né, Uhum. a servir de veículo para essa expressão, porque senão pode ficar parecendo que a minha religião faz isso. Não, não tem a ver com religião.
Tem a Não. ver com aquele sentimento de serviço, né? De vontade de Uhum. servir. E é tão instintivo que a gente vê o quê? As mães, quando sopra, aquele É, sopro de mãe, que dá um beijo, aquilo ali, gente, é um passe, né? não é? Cheio de intenção. É, a intenção ali que meu filho vai curar, né? E beijo, o afago, né? Eu lembro do sopro porque tem uns que o menino machuca e faz assim, Não, aqui é né? o santo remédio aí. Pois é. Então, tem essas questões todas. Então, não é uma coisa de religião. É uma coisa que está em nós, é inerente ao ser, que a gente pode usar essas potencialidades divinas, né? E quando bem usadas, traz muito benefício, né? A outra e a nós também, né? Que aí entra dentro dos tipos de passe. Então, lá no dicionário, a gente vai ir lá no dicionário, né? Aqui eu fui no dicionário Roçais da Igreja. Agora tem esse tal de Roçais, a língua portuguesa. Antes era só um Do outro Aurélio. grossão, Aurélio, né? Então, a palavra passe apresenta vários significados, né? Porque aqui o português nosso é passe de ônibus, né? Passe de É, lado. A palavra tem muito significado, né? Então, aqui ela também tem como é o ato de passar as mãos repetidas vezes por cima, por diante ou por cima da pessoa que se pretende magnetizar ou curar pela força mediúnica, né? E lá no dicionário de parapsicologia, metapsíquica e espiritismo, conceitua passe como sendo movimentos com as mãos feitas pelos médiuns, passistas, nos indivíduos com desequilíbrios psicossomáticos ou apenas desejosos de uma ação fluídica benéfica. Os passes espíritas são uma imitação dos passes hipnomagnéticos, com a única diferença de contarem com assistência invocada e sabida dos protetores espirituais, né? Que a gente sabe, gente, que tinha os magnetizadores antigamente. Mesmer foi um grande magnetizador, né? Ele gostava, ele tinha até uma prática interessante que diz que ele ia nos parques, magnetizavam as árvores, né? Porque havia muitos doentes no século XVIII, o pessoal não tinha dinheiro para ir pagar médico. Então ele fazia isso como benefício, mandava o pessoal ir lá abraçar a árvore para poder se curar. Interessante isso, né? é bacana É isso. bacana mesmo. Então a gente vê que só que o passe ele precisa da ação, agora ele fala aqui, né, da assistência é, dos protetores espirituais, o que se torna um pouco diferente do passe do magnetizador, né? Que ali só é. Aí daria um outro estudo maior, né? Senão a gente retém muito tempo, porque cada vez que a gente vai falar sobre o passe, fluidos, isso, para cada coisa dá um estudo diferente, né? Dá. Então, gente, o Espiritismo ele fornece essa visão mais abrangente do assunto, né? Que a gente pode resumir assim, ó. Passe é uma transmissão conjunta ou mista de fluidos magnéticos provenientes do encarnado, né? E de fluidos espirituais, oriundo dos benfeitores espirituais, não devendo ser considerada uma simples transmissão de energia animal, que é a magnetização. Então, não é tão simples assim, né? Não é só a gente chegar, ir lá e colocar a mãozinha e tá pronto o negócio, não. Além do que, né, a gente vai ver aqui que tem uma certa preparação do passista também. Não é só falar, eu É. sei. E tem uma coisa também, porque muito embora as nossas mãos sejam órgãos de expressão de afetividade, de cuidado, né, de trabalho, é possível dar paz sem pôr mãos. A pessoa pode sentar em silêncio, Pode. pensar Uhum. em outra pessoa e pedir a Deus um passe para aquela pessoa e conseguir assim que forças espirituais benevolentes vão até lá e dêem um passe na pessoa sem precisar exatamente da imposição das mãos, né? Uhum. E sem precisar de todo o alvoroço. Eu até quando estava fazendo aqui, eu lembrei daqueles amigos da luz, né? Que tem uma dessas historinhas lá da pessoa foi aplicar passe, ela fazia assim, aquela coisa toda. E por fim terminou a reunião e ela estava lá, ela falava que é assim que tinha que dar, que aí os benfeitores. E o benfeitor dela, ó,
foi embora, largou ela lá sozinha, ela fazendo todo malabarismo. Então não Costuma precisa. deixar a pessoa sozinha, né? Quando a pessoa acha que tá podendo, né? Ué, eu já tava lá, oh, é muito engraçado, esse eu ri demais da conta. Depois eu vou procurar. Eu procurei, esse é um dos mais antigos, é bem interessante ele tá mostrando isso, né? Então, gente, a aplicação do passe tem como finalidade auxiliar a recuperação de desarmonias físicas e psíquicas, substituindo os fluidos deletéricos por fluidos benéficos, né? Então, ou seja, a pessoa às vezes está, né, em desarmonias físicas, que a gente pode ficar mesmo. Lembra quando a gente é criança, que a mãe fala assim, ah, tá de mal olhado, vento virado, né? É É. isso. A gente cresce e ainda continua, né? Só não... Aí a mãe fazia o quê? Levava lá na bezedeira, né, no bezedor, que é um médium curador, que ele utiliza plantas, muitos utilizavam plantas, né? E é interessante que há plantas que conduzem os fluidos, elas conseguem sugar, tipo a arruda, né? A guiné. Então, ela consegue sugar determinados fluidos negativos, é tanto que os raminhos ficavam até murchinho, né? Murchinho, né? Murchinho mesmo. E ali, eles faziam aquela coisa toda. E outros rezavam com rosário, né? Eu É. conheci uns que era com rosário, e ali eles davam aquele passe. É bem Eu, bacana isso. antes de conhecer a doutrina espírita, eu benzia muito, sabia? Muito em benzedeiro, porque toda hora eu achava que eu tava com uma olhada. Ah, Aí ia. E teve uma vez que eu fui, que a hora que a benzedeira começou a me benzer e com rosário, aquele rosário com aquela conta de lágrima, o aham. rosário dela embolou e arrebentou, assim, na hora. Aí eu pensei assim, nó, tô carregada demais. Mas na verdade, assim, é, talvez estivesse mesmo, né? Mas assim, o tanto que é importante a fé daquela pessoa que se propõe a fazer isso, né? Uhum. É porque ali só é um instrumento, mas é a fé daquela pessoa que está ali manipulando as energias, né? Auxiliando É. a, a, a pessoa a entrar em harmonia, né? E a gente vê aqui que ele vai falando também psíquicas, porque, gente, a nossa mente é que adoece nosso corpo muito mais. Então, às vezes a gente está cabisbaixo, triste, um passe ele faz bem. Mas esse cabisbaixo triste, gente, não é aquele cabisbaixo, qualquer coisinha, eu vou ali tomar um passe que vai resolver, não. É quando a gente tá assim, é como fosse tomar, você tá precisando de algo para poder, né, dar uma força. Então você toma, ou tomar um passe para poder, né, revitalizar as E energias. É bem não importante. sei se você vai falar sobre isso, mas eu já vou te perguntar, porque se você for falar, depois você fala que vai falar e a gente aguarda. A casa espírita está fechada tem muitos meses, né? Então, você tem alguma sugestão para quem está aqui precisando de tomar passe? Ah, mas a gente fala daqui a pouquinho, né? Que é Ah, uma isso que eu das queria saber. categorias. É uma das, É, né? E é tem isso que eu queria também. saber, porque tá todo mundo tão tristinho de não estar tomando passe, né? Pois é, e aí entra uma questão que a gente vai ver aqui que não é uma questão de lá por mania, né? O passe é uma coisa, igual eu falei antes, é uma coisa muito séria. Não é a revelia, né? É tanto para quem dá, né, para o médio passista, que às vezes está ali só cumprindo obrigação, quanto para aquele que vai receber, né? Então a gente tem até cita aqui André Luiz para poder falar. Aí aqui, continuando aqui, ele fala assim, ó, equilibrar o funcionamento de células e tecidos lesados, porque pode também. Eu lembro a gente voltando às bezedeiras que o pessoal ia cozer, lembra? Aqueles que ia atrás, cozer, pé inchado, esse, aquilo, outro, também né? Gente, Ô, Ana Lúcia, você meio é antiga rústico demais, que eu não lembrava dessa palavra cozer, não. Agora que você falou, eu da cozer. lembrei. Minha tia, cose até hoje. A É São mesmo? Bezedeira. É. Que Então, bacana. então a gente vê que utiliza, gente, e é interessante que, igual você falou, né? O pessoal com a fé melhora, ajuda bastante, né? A
as células ali, né, se recompor os tecidos, por assim dizer. Promove a harmonização do funcionamento de estruturas neurológicas que garantem o estado de lucidez mental e intelectual do indivíduo. Então, quando se chega a um estado de desequilíbrio muito grande, né, está assim meio doidinho, auxilia bastante, né, a pessoa que está nesses estados neurológicos bastante complicados. Né? A transmissão, não, o passe é usualmente transmitido pelas mãos, mas também pode ser feito pelo olhar, que a gente falou, pelo sopro, ou à distância, por intermédio de irradiações mentais. A gente vou até ler depois um pedacinho do livro de André Luiz, dele explicando isso. Né? A transmissão e a recepção do passe guarda relação com o poder de vontade de quem doa as energias benéficas e de quem as recebe. Né? Então, aí entra a questão de quem está doando. Né? E no livro de André Luiz, se não me engano aqui, é o Domínio da Mediunidade, eu não sei. Ele vai falando aqui, ele tem um capítulo que ele fala do serviço de passes, né, no qual se depara oportunos e sábios esclarecimentos para a gente. Né? Então, ele fala assim, ele fala do trabalho do médio passista, ou seja, os requisitos indispensáveis desses médios no setor que eles colaboram. Né? Então, existem dois tipos de passe discriminados lá. O passe ministrado com os recursos magnéticos do próprio médium, que ele coloca, né? E o passe ministrado com os recursos magnéticos auridos no momento do plano divino, ou através dos amigos espirituais, né? Então, convém lembrarmos que em qualquer dessas modalidades, o passe sempre procede de Deus. Com certeza, deve contribuir para que o médium seja uma criatura humilde, cultivando sempre a ideia de que é um simples intermediário do supremo poder, não lhe sendo lícito, portanto, atribuir a si mesmo qualquer mérito no trabalho. Qualquer expressão de vaidade, além de constituir insensatez, significará começo de queda. Né? Ou seja, a gente está lá dando passo, não é porque a gente é bonitinho, não, e a gente pode, é todo poderoso, né? Estou bem na fita aí. E, inclusive as pessoas que recebem o passe às vezes acham que a gente tem algum dom especial, que a gente é superior a eles. A única diferença, inclusive nós que estamos aplicando os passes, muitas vezes somos tão necessitados do passe quanto as pessoas que vêm buscar. Né? Uhum. O que diferencia quem aplica o passe de quem recebe o passe é só uma questão de boa vontade e aprendizado. Né? A pessoa estuda, aprende, tem boa vontade, cumpre alguns pré-requisitos que são necessários, Então, e aí a pessoa torna-se um passista, não porque seja uma pessoa superior, mas porque seja uma pessoa que está ali com a boa vontade, né? e isso aqui é uma das coisas que André Luiz coloca aqui. Além da humildade, ele deve cultivar, né, as qualidades, o da boa vontade e fé. Né? Porque ele tem que ter fé, tem que acreditar no que ele está fazendo. A prece e mente pura. Aí a gente pensa assim, mente pura no mundo de expiações e provas. Gente, a espiritualidade nos conhece muito bem. Sabe que não vai encontrar a mente aqui de Francisco de Assis, não. Né? Eu acho que tem mais a Mas ver aí, com a pureza de de intenção do intenção, que é a isso. pureza do espírito, né? Porque a Uhum. intenção verdadeira de ajudar a despeito de ser quem nós somos, né? Porque senão, se esperar isso, ninguém trabalha. Então não Não. adianta a gente. Porque quando a gente fala isso aqui, Neuza, as pessoas pensam assim, nossa, ó, então é um santo? Não. É a intenção mesmo, ele está ali, bem intencionado, né? Igual ele fala aqui, elevação de sentimentos e amor. Né? Então ele está ali porque ele quer, porque ele gosta, porque ele quer ajudar. Né? Não é ainda no plano de Francisco de Assis, ainda não, gente. Mas é o caminho. Então ele já tem isso aqui, já vai tudo muito bem. E outra coisa, tem que estudar. Né? O médico passista, ele vai ter que saber o que é fluido. Né? Como se dá essa transfusão? Aqui, o meu livro de cabeceira atualmente, agora, ele é curtinho. Está escrito Ah, Terapia pelos Passos, do projeto aí. do Manuel Filomeno de Miranda. Eu estou relendo o Ah, projeto.
e tô lendo isso. Não tem nem Aham. jeito de resumir, porque é o resumo do resumo do resumo, né? Então, Nossa assim, Senhora. muito embora a gente já estude isso há anos, a gente sempre tem que estudar de novo, não é? Uhum. Sempre tem que estudar. A doutrina espírita em si, não é que a gente terminou de estudar os 5 livros, a gente sabe tudo, não. Volta lá que você perdeu muita coisa lá atrás, né? Começa lá de novo, lá no livro dos Espíritos, lá no prefácio, vai estudar de novo. E a gente vai vendo tanto que. E a gente vai amadurecendo também, né, Neuza? À medida que você vai estudando, você vai tendo outra visão, né? A primeira está ali no conhecimento, no descobrimento. Mas depois você passa a fazer uma análise mais profunda quando você começa a reler as coisas. E vai pensando. Cada vez que eu leio um livro do André Luiz de novo, eu penso assim, uai, eu não vi isso aqui na outra vez, não, é? Né? Não A é? gente faz isso. Então, E tem temos que que estudar ler sempre. de novo e de novo, toda vez só para Uhum. constatar o tanto que a gente não sabe, O tanto que a gente, né, realmente não sabe, né? Então, né? aqui, ó, gente, existem, eu vou falar aqui dos tipinhos de passe, né? Pegou, tem mais, mas a gente pega os 3 principais, né? Os 3 principais, porque eu estou olhando ali a hora, eu não posso delongar, senão não entra o resto. Então, os 3 principais aqui, o magnético, quando o magnetizador doa do seu fluido vital, né? Então, é um dos passes, igual eu falei, um dos grandes magnetizadores que a gente tem notícia é o Mesmer, né? É tanto que Kardec, ele estudou, né? Sobre o Mesmer, o magnetismo, sobre esse grande mestre, porque como ele ia entender? É engraçado que ele fez isso antes da doutrina espírita, né? A espiritualidade é. O professor Rivail É, se interessava por esse assunto, né? eu Do quero fazer uma magnetismo. fofoca espiritual, assim, Ah, que eu fiquei sabendo de fonte muito confiável da pessoa responsável pela produção da pomada Vovô Pedro, né, que é tão ah, famosa nos meios espíritas. aham. Vovô Pedro foi o Mesmer, é o Oi? mesmo Mesmer, foi o mesmo Mesmer. Aqui. Essa pomada Vovô Pedro é o Aham. espírito Mesmer. Só que Hum, ele não quis se apresentar como Mesmer quando ele foi passar a fórmula dessa pomada, hum, para não criar nenhum, o Mesmer, né? é. Depois que a coisa já tinha andado, o João Nunes Maia entrou numa biblioteca e por acaso parou na frente de um livro, por acaso ele abriu, por acaso tinha uma foto e falou, mas eu conheço esse aqui é o Vovô Pedro. Aí ele foi ver embaixo, Mesmer. Tudo Legal. por acaso. Foi Esses uma por sequência de acaso. por acaso até descobrir que aí depois foi confirmado para ele que sim, que era o mesmo espírito, que ele só deu o nome de Vovô Pedro para não ficar um rótulo assim imponente, né? Uhum. Isso é muito bacana. É bem legal mesmo. E essa pomadinha é boa, né? Nossa, Nossa, alivia é bastante. ótimo. Nossa. Então, aqui, gente. Então, ó, o passe, né? Eu falei do magnético, o espiritual, com os fluidos espirituais, esse é aplicado pelos trabalhadores espirituais, né? E André Luiz ele nos diz que os espíritos de condição moral elevada, que já desenvolveram capacidade radiante, isso significa que já conseguem manter os pensamentos no contínuo de pensamentos positivos, tá lá no dicionário da luz. Então, esse daqui, gente, é o passe espiritual. Quando a gente falar na casa espírita assim, hoje a gente vai dar o passe coletivo, né? Aí tem gente que fica preocupada porque não sentou e não viu nenhum encarnado perto. Gente, quando a gente adentra a casa espírita e vamos ali no momento escutar uma palestra, aquele momento já começa todo o trabalho de passe. É. É um momento em que a pessoa entra, traz ali consigo as suas preocupações, né? Seu dia a dia. Cada um, né? Traz consigo os seus companheiros desencarnados. Alguns entram, alguns ficam lá fora da casa espírita, mas estão todo mundo junto e misturado. Quem recebe as pessoas não são os encarnados de preto. Tem uma equipe lá que vai recebendo um a um e fica ali, né, olhando que cada pessoa, a necessidade, né, da pessoa. Por isso que os passos, a maioria, acontece depois das palestras. Porque se a pessoa ela entrar em sintonia com a palestra, né,
É claro que a gente não consegue 45 minutos prestar atenção, né? O palestrante ele tem que ser expert para conseguir esse feito, assim, que a gente não viaja na patatinha, mas a gente acaba, perde assim, uns 30 segundos a gente viaja, porque aquele assunto remete a outro, que remete a outro. Né? Mas se a pessoa manter ali a vibração, conseguir, né, se manter dentro daquela palestra, o benefício dela na hora do passe vai ser imenso, porque ela vai elevar a vibração e ela vai poder captar melhor essa transmissão dos fluidos. E às vezes não é nem necessário entrar na cabine do passe para estar recebendo diretamente ali do médico. Ali fora mesmo já começou o tratamento. Né? E pode ser tanto até melhor do que se fosse lá dentro. E acontecesse aquilo que acontece sempre, né? Que é o terceiro coisa aqui, que é o passe misto, que é realizado em todas as casas espíritas, onde o passista encarnado trabalha em conjunto com os espíritos, né? Então, às vezes a pessoa senta ali na cadeira e não está em sintonia. E aí acontece, até aqui no livrinho tem até a fotinho, né? Com sintonia, vai descendo os fluidos, né, pelo corpo fora, sem sintonia, fazendo um guarda-chuva, respinga para todo quanto é lugar, porque a pessoa não sintonizou. Então, é uma questão bem pessoal de cada um, né, na hora de receber o passe. Então, a gente tem que prestar atenção nisso, porque não é só ir lá dentro, bater cartão na cadeira e sair fora, não. Vocês me desculpem a expressão, mas seria mais ou menos isso, né? É uma mania que nós trazemos durante séculos de bater cartão nas casas religiosas, tipo assim, naquele momento culminante eu como a hóstia e vou embora. Pronto. E o resto? Inclusive, algumas pessoas vão à casa espírita só para tomar o passe, né? E querem chegar no final da palestra para não ter que escutar a palestra, para tomar o passe e ir embora. Aí a pessoa não tem noção do tanto que ela perde com isso, né? Todo aquele Ela é uma preparo grande espiritual que é feito. É uma grande perda, né? Igual, gente, falando num dos pontos da Igreja Católica, o ponto fulminante ali, que é um verdadeiro, traz muitos benefícios, né? Que as pessoas realmente fossem à missa e prestassem atenção na pregação, e no momento do ato de que o padre levanta a hóstia, se aquela pessoa estiver ali em sintonia, aquilo lá é um passe. E ela, ao experimentar a hóstia, se torna um remédio. Remédio mesmo, né? Ali, se ela realmente acreditar ali, receber o corpo de Cristo, que é isso que os padres falam, mas ali está recebendo, gente, há espíritos dentro da própria igreja ali, que magnetizam aquela hóstia e dá a cada um ali, ao receber, né? Eles vão obter grandes benefícios. Já viu, tem muitas senhorinhas, né, que têm fé, que vai coisa, elas falam, não, que sente um alívio para isso, alívio para aquilo. Porque é um momento ali. E você vê que a ordem é o quê? Primeiro tem a pregação, depois a hóstia. É igual nas Depois casas a espíritas. hóstia. A hóstia, né, já chega para o final, né? Para o Não é final. no início da missa. Não. Depois que a pessoa preparou o coração, né? Que foi tocada pela leitura, foi tocada pelo ensinamento, aí sim começa. Que é a mesma coisa que acontece na casa espírita. Depois que a pessoa se tocou, que aprofundou no ensinamento, aí ela está se preparando para receber o passe. Né? Aí que dá. Então ela tem que estar realmente sintonizada, porque senão não vai adiantar. Então a gente vê até que os fatores importantes para quem quer ter um passe positivo, né? Então tem que ser as qualidades radiantes do agente doador, ou seja, do médico, né? É claro que tem que estar ali, de coração, igual a gente citou aqui, né? A boa vontade, a fé, né? Se preparar adequadamente, porque não é só, não, vou lhe dar um passe hoje. Não, né? É um negócio meio complicado isso. Gente, o passista, ele tem que se preparar como ele faz na reunião mediúnica. É a mesma coisa, né? Você quer falar um pouquinho sobre esse preparo? Esse preparo, gente, já começa os pensamentos que a gente deveria ter 7 dias por semana, né? 24 horas por dia, bons pensamentos, não só no dia das reuniões, mas como eu falei anteriormente, a gente ainda é meio estrupício. Pelo menos os dias da reunião, a gente tenta se esforçar mais ainda, né?
para que a gente mantenha bons pensamentos, uma comida, né, menos carnal, né, comer uma panela de carne cozida e achar que vai lá resolver, não vai, não pode. Tá? Nas reuniões mediúnicas mesmo, eu lembro do nosso querido Charles, ele ficava assim, é o dia do ovo, chefe. A gente fala assim, Porque os fluidos umas palavras. animais e a É. dificuldade da digestão da carne, ela Aham. atrapalha essa absorção, essa recepção dos fluidos espirituais que vão ser passados para a pessoa, né? Então, É. tanto para o passista quanto para o médium, no dia que a pessoa vai dar passe, no dia que a pessoa vai participar de reunião mediúnica, o ideal é que não se coma carne, né? Uhum. E lógico, quem dá conta, se estender isso É. para a vida é melhor, mas a gente sabe que nem todo mundo dá conta, isso não é para todo mundo, né? Mas Uhum. para quem dá Mas pelo conta é mesmo melhor dia. ainda, né? Pelo menos É. no Mas dia. pelo mesmo dia, né? Abster-se disso. Não é bom fumar, gente, porque a nicotina, ela é transmitida através dos fluidos. Como é que eu posso curar se eu estou doente, né? Então, é um requisito. E tem gente que fala assim, mas como assim o meu livre-arbítrio? Então, você tem o livre-arbítrio. Você continua fumando, você dá paz. Você vai ter que escolher. O Essa livre-arbítrio é questão do escolha. livre-arbítrio é muito interessante, porque É, tudo são escolhas, né? é E as escolha. escolhas é isso ou aquilo. Ninguém é Uhum, obrigado a dar passe, mas para a pessoa dar passe, ela tem que fazer a escolha de deixar algumas coisas de lado, né? uhum, Então não dá para fazer tudo, ninguém é obrigado a participar de reunião mediúnica, mas se vai para participar, tem pré-requisitos, né? Que para deixar o corpo e a mente, porque essas substâncias, elas não afetam só o corpo, elas afetam a mente também, afetam as afetam energias que também. circulam pelo corpo, né? Uhum. Então, tem isso também, né? Então, os vícios em si, né? É claro que a gente tem os nossos vícios internos, que a gente tem que ir trabalhando todo dia, mas os externos, eles não são apropriados para quem quer realmente estar ali fazendo um bom trabalho, né? Que eu estou falando da bebida, né? Da bebida, comida demais. Eu lembro, missionários da Bebida, luz, comida, droga, comida, cigarro, drogas, né? cigarro, missionários da luz, né? Que é a dificuldade que foi lá, que um chegou na reunião. Boa Olá, noite. boa noite, tá Saudades escutando? de você, querida. Tô. Você tá me Ah, escutando então, bem? tô. É porque tem hora eu entro nos negócios, aí eu não escuto. O povo não me escuta, eu não escuta, fica apanhando até ligar o microfone direito, né? O problema disso é de DNA, É, porque todas as lives, às vezes eu participo de esses meetings, né, esses grupos de estudo, que aham. tem pessoas da minha idade, mas é muito engraçado, porque todos os grupos de pessoas da minha idade, assim, fica a maioria igual pateta, esperando as coisas darem certo. É muito engraçado, porque o meeting de jovens, quando tem esses Uhum. grupos, né, de jovens, assim, é uma desenvoltura, o negócio flui rapidamente, sabe todo mundo o que está fazendo. E quando é as pessoas assim que têm mais ou menos a minha idade, assim, para cima, e fica todo mundo perdido, ninguém sabe o que faz, fica igual barata tonta. Ô, O que que gente, vai eu fazer, ri né? demais. Quem manda ter a É, data de nascimento avançada, né? não, eu ri demais da Jacira, que teve um dia desse, estava a discussão acirrada lá no assunto do ESG, né? No grupo de estudo. E a Jacira, no final, mandou uma mensagem assim: não estou conseguindo. Eu estou dando opinião, mas não sei ligar o microfone. Ela passou duas reuniões de jeito. Até que nenhuma ela conseguiu falar, porque o neto dela passou. Ela gritou. Ah, não, nessa hora tem que chamar os netos, os bisnetos, porque quanto É, mais novo, melhor, né? é, Então, assim, quanto mais novo, mais desenvoltura. Mas a gente, como nós estamos aqui para evoluir, né? pois é, Cada um ué. evolui até onde dá conta, cada um evolui até onde pode. Uhum. E nós aqui vamos até onde a gente der conta. Os jovens vão sair atropelando a gente, passando à nossa frente, né? Se Deus quiser, daqui a uns tempos, a gente, quando retornar aqui, né? A gente vai ir ali e depois vai ter que voltar. Aí, Aí vai aí a ser gente vai dar diferente. show, né? Vai dar Aí show. Isso que eu tô vai ser a nossa pensando. vingança. Aham.
né? Estudar bastante o que está lá do outro lado para quando voltar aqui, não passar mais é? apertado. Já estudar essa linguagem totalmente diferente, essa forma de se comunicar. Tudo bem, Ana Uhum. Luísa? Tudo bem, Daniel? Tudo bem, Dávila? Um monte de gente chegou enquanto a gente está aqui nessa nossa conversa e eu não Aham. cumprimentei todo mundo. Boa noite a Sejam todo mundo todos também. bem-vindos, tá? Nós vamos fazer oração daqui a pouco e o tema da Ana Lúcia é um tema bacana, né? Passes fluidos, né? E é um tema muito bem explicado por Allan Kardec, né? E nós vamos adentrar nesse mundo maravilhoso das energias, né? É uma Hoje, pena nesse. que o tema, o tempo é curto, né, na verdade, para poder falar completo. O É, tempo é curto e é uma pra, assim, hoje em dia a gente encontra muito vídeo, muito material na é, internet para expor em mídia, mas para a uhum. gente fazer isso numa live aqui fica complicado, né? É bem Mas complicado mesmo, ó. futuramente, quando pudermos ter estudos ao vivo, é um estudo que vale a pena, né? Mostrar umas Uhum. imagens, tem muita imagem bacana. Tem muita coisa Vamos, bacana. fazer a oração, nos preparar para essa, né, para esse estudo do Grupo Espírita Caminho, Verdade e Vida e vamos buscar no mais alto a nossa inspiração, porque uma coisa é a busca do conhecimento que está nos livros, outra coisa é deixar que passe por nós esse conhecimento que foi revelado, que é a doutrina espírita, conhecimento revelado pelas forças superiores, com a permissão de Jesus, com a orientação do Cristo. Senhor Jesus, estamos aqui nesse momento, pedindo a tua bênção, a tua orientação, para que esse estudo seja benéfico para nós, para aqueles que nos escutam, possa ser uma forma de orientação, que esse estudo possa acrescentar em nosso coração, principalmente a vontade de servir e de praticar o bem, em nome de nosso Senhor Jesus. Que assim seja. Então, gente, vamos Então, lá, né? Eu com a peguei esse palavra, livro Ana aqui, Lúcia, aham. Acho que tá espelhado? Tá. Esse livro está aqui, gente, espelhado. é Estudando a Mediunidade de Martins Peral. Então, tem um Ah, capítulo aqui que ele vai falar sobre passes, né? O que que é? Só um pedacinho aqui para dar início, né? Então, ele começa falando assim: o socorro através de passes aos que sofrem do corpo e da alma é instituição de alcance fraternal que remonta aos mais recuados tempos. Ou seja, não é uma coisa que começou na casa espírita há 150 anos lá, Kardec criou. Há muito tempo, desde que o homem, né, como se adquiriu a razão, nós temos essa intuição de algo assim, né? Essa troca de fluidos. Afinal de contas, nós somos seres espirituais. Então a gente já traz isso embutido em nós. A gente já não tinha as técnicas, não entendia como funcionava, mas tinha intuição de colocar a mãozinha, qualquer coisa ali, né? É, é, havia essa transfusão, né? De fluidos. Continuando aqui, ó, o Novo Testamento, para referir-nos apenas ao movimento evangélico, é valioso repositório de fatos nos quais Jesus e os apóstolos aparecem dispensando, pela imposição das mãos ou pelo influxo da palavra, recursos magnéticos curadores. O Novo Testamento ali está lotado de fatos, de coisas que acontecia, né? Se a gente vê assim, que eles têm mania, levanta a mão para cima. Ele falou aqui do, né, do movimento evangélico, mas todas as outras religiões sempre teve aquela questão das mãos, né, impor as mãos, né, para essa transferência de fluidos. Quando a gente vai estudar outras religiões, as antigas, em modo Oriente, que lá eles ainda vão muito mais longe em relação, né, a esse fluxo dessa energia no nosso corpo. Então, a gente vê que ele já trazia lição há milhares e milhares de anos. E Jesus, ele colocou isso na prática para nós aqui.
Então, levanta a mão, né? Impunha as mãos e sai. E engraçado que ele aqui fala da palavra, que também é um recurso do qual a gente usa bem. Aí eu lembrei do Emmanuel, né, falando com o Chico, a questão do a gente emitir o som, né? Vai com Deus ou vai para o inferno, que ali a gente está dispensando os fluidos que a gente traz dentro de nós, né? Cheio das intenções das quais a gente traz. Então, o peso que uma palavra tem, né? Que a palavra Uhum, negativa tem também, porque se a é, palavra também é veículo, né? é, Igual as mãos são veículo, então a palavra ela tem um peso muito forte, aquilo que sai da nossa boca, né? o que sai da boca. É por isso que o Cristo ele falou, né? Não é o que entra, é o que sai da boca do homem que diz quem ele é, É. né? Então, esse aqui é um caso a ser pensado. Nos tempos atuais, tem cabido ao Espiritismo, na sua feição de consolador prometido, conservar e difundir largamente essa modalidade de socorro espiritual. Embora as crônicas resistam semelhante atividade no seio da própria Igreja Católica através de virtuosos sacerdotes, né? E também a gente sabe das igrejas evangélicas, né, dentro do próprio protestantismo, a gente sabe que tem lá, eles agora têm a prática da cura, né? O momento da cura, eles impõem a mão lá e começam, e ali a gente sabe que há médios curadores. Aí eles falam assim, né? Eu fui naquela sessão, algumas pessoas com fé mesmo, né? E é realmente ali, obtém-se o alívio, né, dessa transdução de energias. Né? É, Quer o que falar? leva a gente a pensar, assim, afirmar que cura com imposição de mãos, ou com palavra, ou com sopro, ou através da água, não é patrimônio de nenhuma religião, Não, né? não é. É um patrimônio de Deus e é uma concessão divina para nós. Aquele que se dispõe, né, Uhum. a servir de veículo para essa expressão, porque senão pode ficar parecendo que a minha religião faz isso. Não, não tem a ver com religião. Tem a Não. ver com aquele sentimento de serviço, né? De vontade de Uhum. servir. E é tão instintivo que a gente vê o quê? As mães, quando sopra, aquele É, sopro de mãe que dá um beijo, aquilo ali, gente, é um passe, né? não Cheio é? de intenção. A intenção ali que meu filho vai curar, né? E beijo, o afago. Né? Eu lembro do sopro porque tem uns que o menino machuca e faz assim, Não, aqui é né? o santo remédio aí. Pois é. Então, tem essas questões todas. Então, não é uma coisa de religião. É uma coisa que está em nós, é inerente ao ser, que a gente pode usar essas potencialidades divinas, né? E quando bem usadas, traz muito benefício, né? A outra e a nós também, né? Que aí entra dentro dos tipos de passe. Então, lá no dicionário, a gente vai ir lá no dicionário, né? Aqui eu fui no dicionário Roçais da Igreja, agora tem esse tal de Roçais, a língua portuguesa. Antes era só um Do outro Aurélio. grossão, Aurélio, né? Então, a palavra passe apresenta vários significados, né? Porque aqui o português nosso é passe de ônibus, né? Passe de É. lado. A palavra tem muitos significados, né? Então, aqui ela também tem como é o ato de passar as mãos repetidas vezes por cima, por diante ou por cima da pessoa que se pretende magnetizar ou curar pela força mediúnica. Né? E lá no dicionário de parapsicologia, metapsíquica e espiritismo, conceitua passe como sendo movimentos com as mãos feitas pelos médiuns, passistas, nos indivíduos com desequilíbrios psicossomáticos ou apenas desejosos de uma ação fluídica benéfica. Os passes espíritas são uma imitação dos passes hipnomagnéticos, com a única diferença de contarem com assistência invocada e sabida dos protetores espirituais. Né? Porque a gente sabe, gente, que tinha os magnetizadores antigamente. Mesmer foi um grande magnetizador, né? Ele gostava, ele tinha até uma prática interessante que diz que ele ia nos parques, magnetizavam as árvores, né? Porque havia muitos doentes no século XVIII
pessoal não tinha dinheiro para ir pagar médico. Então ele fazia isso como benefício, mandava o pessoal ir lá abraçar a árvore para poder se curar. Interessante isso, né? Bacana É isso. bacana mesmo. Então a gente vê que só que o passe ele precisa da ação, agora ele fala aqui, né, da assistência dos protetores espirituais, o que se torna um pouco diferente do passe do magnetizador, né? Que ali só é. Aí daria um outro estudo maior, né? Senão a gente retém muito tempo, porque cada vez que a gente vai falar sobre o passe, fluidos, isso para cada coisa dá um estudo diferente. Né? Dá. Então, gente, o Espiritismo ele fornece essa visão mais abrangente do assunto, né? Que a gente pode resumir assim, ó. Passe é uma transmissão conjunta ou mista de fluidos magnéticos provenientes do encarnado, né? E de fluidos espirituais, oriundo dos benfeitores espirituais, não devendo ser considerada uma simples transmissão de energia animal, que é a magnetização. Então, não é tão simples assim. Né? Não é só a gente chegar, ir lá e colocar a mãozinha e tá pronto o negócio, não. Além do que, né, a gente vai ver aqui que tem uma certa preparação do passista também. Não é só falar, eu É. sei. E tem uma coisa também, porque muito embora as nossas mãos sejam órgãos de expressão de afetividade, de cuidado, né, de trabalho, é possível dar paz sem pôr mãos. A pessoa pode sentar em silêncio, Pode. pensar Uhum. em outra pessoa e pedir a Deus um passe para aquela pessoa e conseguir assim que forças espirituais benevolentes vão até lá e dêem um passe na pessoa sem precisar exatamente da imposição das mãos, né? Uhum. E sem precisar de todo o alvoroço. Eu até quando estava fazendo aqui, eu lembrei daqueles amigos da luz, né? Que tem uma dessas historinhas lá da pessoa foi aplicar passe, ela fazia assim, aquela coisa toda, e por fim terminou a reunião e ela estava lá, ela falava que é assim que tinha que dar, que aí os benfeitores, e o benfeitor dela ó, foi embora, largou ela sozinha, ela fazia todo malabarismo, então não Costuma precisa. deixar a pessoa sozinha, né? Quando a pessoa acha que tá podendo, né? Eu já estava lá, oh, é muito engraçado, esse eu ri demais da conta. Depois eu vou procurar. Eu procurei, esse é um dos mais antigos, é bem interessante ele tá mostrando isso, né? Então, gente, a aplicação do passe tem como finalidade auxiliar a recuperação de desarmonias físicas e psíquicas, substituindo os fluidos deletéricos por fluidos benéficos, né? Então, ou seja, a pessoa às vezes está, né, em desarmonias físicas, que a gente pode ficar mesmo. Lembra quando a gente é criança, que a mãe fala assim, ah, tá de mal olhado, bem virado, né? É É, isso. A gente cresce e ainda continua, né? Só não. Aí a mãe fazia o quê? Levava lá na bezedeira, né, no bezedor, que é um médio curador, que ele através, ele utiliza plantas, muitos utilizavam plantas, né? E é interessante que há plantas que conduzem os fluidos, elas conseguem sugar, tipo a arruda, né? A guiné. Então, ela consegue sugar determinados fluidos negativos, é tanto que os raminhos ficavam até murchinho, né? murchinho, né? Murchinho mesmo. E ali, eles faziam aquela coisa toda. E outros rezavam com rosário, né? Eu É. conheci uns que era com rosário, e ali eles davam aquele passe. Bem Eu, bacana isso. antes de conhecer a doutrina espírita, eu benzia muito, sabia? Muito em benzedeiro, porque toda hora eu achava que eu estava com uma olhada. Ah, Aí ia, e teve uma vez que eu fui, que a hora que a benzedeira começou a me benzer e com rosário, aquele rosário com aquela conta de lágrima, o aham. rosário dela embolou e arrebentou, assim, na hora. Aí eu pensei assim, nó, tô carregada demais. Mas na verdade, assim, é, talvez estivesse mesmo, né? Mas assim, o tanto que é importante a fé daquela pessoa que se propõe a fazer isso, né? Uhum. É porque ali só é um instrumento, mas é a fé daquela pessoa que está ali manipulando as energias, né? Auxiliando É, a, a pessoa a entrar em harmonia, né?
E a gente vê aqui que ele vai falando também psíquicas, porque, gente, a nossa mente é que adoece nosso corpo muito mais. Então, às vezes a gente tá cabisbaixo, triste, um passe ele faz bem. Mas esse cabisbaixo triste, gente, não é aquele cabisbaixo, qualquer coisinha, eu vou ali tomar um passe que vai resolver, não. É quando a gente tá assim, é como fosse tomar, você tá precisando de algo para poder, né, dar uma força. Então você toma, ou tomar um passe para poder, né, revitalizar as E energias. É bem não importante. sei se você vai falar sobre isso, mas eu já vou te perguntar, porque se você for falar, depois você fala que vai falar e a gente aguarda. A casa espírita está fechada tem muitos meses, né? Então, você tem alguma sugestão para quem está aqui precisando de tomar passe? Ah, mas a gente fala daqui a pouquinho, né? Que é Ah, é uma isso que eu das queria saber. categorias. É uma das, É, né? E é tem isso que eu queria também. saber, porque tá todo mundo tão tristinho de não estar tomando passe, né? Pois é, e aí entra uma questão que a gente vai ver aqui que não é uma questão de lá por mania, né? O passe é uma coisa, igual eu falei antes, é uma coisa muito séria. Não é a revelia, né? É tanto para quem dá, né, para o médio passista, que às vezes está ali só cumprindo obrigação, quanto para aquele que vai receber, né? Então a gente tem até cita aqui André Luiz para poder falar. Aí aqui, continuando aqui, ele fala assim, ó, equilibrar o funcionamento de células e tecidos lesados, porque pode também. Eu lembro a gente voltando às benzedeiras que o pessoal ia cozer, lembra? Aqueles que ia cozer, pé inchado, esse, aquilo, outro, também né? Gente, Ô, é Ana Lúcia, você meio é antiga rústico demais, que eu não lembrava dessa palavra cozer, não. Agora que você falou, eu da cozer. lembrei. Minha tia cose até hoje. A É São mesmo? Bezedeira. É. Que Então, bacana. então a gente vê que utiliza, gente, e é interessante que, igual você falou, né? O pessoal com a fé a, melhora, ajuda bastante, né? As células ali, né? A se recompor os tecidos, por assim dizer. Promove a harmonização do funcionamento de estruturas neurológicas que garantem o estado de lucidez mental e intelectual do indivíduo. Então, quando se chega a um estado de desequilíbrio muito grande, né, está assim meio doidinho, auxilia bastante, né, a pessoa que está nesses estados neurológicos bastante complicados. Né. A transmissão, não, o passe é usualmente transmitido pelas mãos, mas também pode ser feito pelo olhar, que a gente falou, pelo sopro, ou à distância, por intermédio de irradiações mentais. A gente vai até, vou até ler depois um pedacinho do livro de André Luiz, dele explicando isso. Né? A transmissão e a recepção do passe guarda relação com o poder de vontade de quem doa as energias benéficas e de quem as recebe. Né? Então, aí entra a questão de quem está doando. Né? E no livro de André Luiz, se não me engano aqui, é o Domínio da Mediunidade, eu não sei. Ele vai falando aqui, ele tem um capítulo que ele fala do serviço de passes, né, no qual se depara oportunos e sábios esclarecimentos para a gente. Né? Então, ele fala assim, ele fala do trabalho do médio passista, ou seja, os requisitos indispensáveis desses médios no setor que eles colaboram. Né? Então, existem dois tipos de passe discriminados lá. O passe ministrado com os recursos magnéticos do próprio médium, que ele coloca, né? E o passe ministrado com os recursos magnéticos auridos no momento do plano divino, ou através dos amigos espirituais, né? Então, convém lembrarmos que em qualquer dessas modalidades, o passe sempre procede de Deus. Com certeza, deve contribuir para que o médium seja uma criatura humilde, cultivando sempre a ideia de que é um simples intermediário do supremo poder, não lhe sendo lícito, portanto, atribuir a si mesmo qualquer mérito no trabalho. Qualquer expressão de vaidade, além de constituir insensatez, significará começo de queda. Né? Ou seja, a gente está lá dando passo, não é porque a gente é bonitinho, não, e a gente pode, é todo poderoso, né?
Tô bem na fita aí. É. E, né? Inclusive as pessoas que recebem o passe às vezes acham que a gente tem algum dom especial, que a gente é superior a eles. A única diferença, inclusive nós que estamos aplicando os passes, muitas vezes somos tão necessitados do passe quanto as pessoas que vêm buscar, né? Uhum. O que diferencia quem aplica o passe de quem recebe o passe é só uma questão de boa vontade e aprendizado, né? A pessoa estuda, aprende, tem boa vontade, cumpre alguns pré-requisitos que são necessários, Então, e aí a pessoa torna-se um passista, não porque seja uma pessoa superior, mas porque seja uma pessoa que está ali com a boa vontade, né? e isso aqui é uma das coisas que André Luiz coloca aqui. Além da humildade, ele deve cultivar, né, as qualidades. O da boa vontade e fé, né? Porque ele tem que ter fé, tem que acreditar no que ele está fazendo. A prece e mente pura. Aí a gente pensa assim, mente pura no mundo de expiações e provas. Gente, a espiritualidade nos conhece muito bem. Sabe que não vai encontrar a mente aqui de Francisco de Assis, não, né? Eu acho que tem mais a Mas ver aí, com a pureza de de intenção do intenção, que é a isso. pureza do espírito, né? Porque a Aham, intenção verdadeira de ajudar a é. despeito de ser quem não somos, né? Porque senão, se esperar isso, ninguém trabalha. Então não Não. adianta a gente. Porque quando a gente fala isso aqui, Nilson, as pessoas pensam assim, nossa, ó, então é um santo? Não. É a intenção mesmo, ele está ali, bem intencionado, né? Igual ele fala aqui, elevação de sentimentos e amor, né? Então ele está ali porque ele quer, porque ele gosta, porque ele quer ajudar, né? Não é ainda no plano de Francisco de Assis, ainda não, gente. Mas é o caminho. Então ele já tem isso aqui, já vai tudo muito bem. E outra coisa, tem que estudar, né? O médico passista, ele vai ter que saber o que é fluido, né? Como se dá essa transfusão? Aqui, o meu livro de cabeceira atualmente, agora, ele é curtinho. Está escrito Ah, Terapia pelos Passos, do projeto aí. do Manuel Filomeno de Miranda. Eu estou relendo o Ah, projeto e estou lendo isso. Não tem nem aham. jeito de resumir, porque é o resumo do resumo do resumo, né? Então, Nossa assim, Senhora. muito embora a gente já estude isso há anos, a gente sempre tem que estudar de novo, não é? Uhum. Sempre tem que estudar. A doutrina espírita em si, não é que a gente terminou de estudar os 5 livros, a gente sabe tudo, não. Volta lá que você perdeu muita coisa lá atrás, né? Começa lá de novo, lá no livro dos Espíritos, lá no prefácio, vai estudar de novo. E a gente vai vendo tanto que. E a gente vai amadurecendo também, né, Neuza? À medida que você vai estudando, você vai tendo outra visão, né? A primeira está ali no conhecimento, no descobrimento. Mas depois você passa a fazer uma análise mais profunda quando você começa a reler as coisas. E vai pensando. Cada vez que eu leio um livro do André Luiz de novo, eu penso assim, uai, eu não vi isso aqui na outra vez, não, é? Né? Não A é? gente faz isso. Então, E tem que temos que estudar ler sempre. de novo e de novo, toda vez só para Uhum. constatar o tanto que a gente não sabe, O tanto que a gente, né, realmente não sabe, né? Então, né? aqui, ó, gente, existem, eu vou falar aqui dos tipinhos de passe, né? Pegou, tem mais, mas a gente pega os 3 principais, né? Os 3 principais, porque eu tô olhando ali a hora, eu não posso delongar, senão não entra o resto. Então, os 3 principais aqui, o magnético, quando o magnetizador doa do seu fluido vital, né? Então, é um dos passes. Igual eu falei, um dos grandes magnetizadores que a gente tem notícia é o Mesmer, né? É tanto que Kardec, ele estudou, né? Sobre o Mesmer, o magnetismo, sobre esse grande mestre. Porque, como ele ia entender? É engraçado que ele fez isso antes da doutrina espírita, né? A espiritualidade é. O professor Rivail É, se interessava por esse assunto, né? eu Do quero fazer uma magnetismo. fofoca espiritual, assim, Ah, que eu fiquei sabendo de fonte muito confiável da pessoa responsável pela produção da pomada Vovô Pedro, né? Que é tão ah, famosa nos meios espíritas. aham. Vovô Pedro foi o Mesmer, é o Oi, mesmo Mesmer, foi o mesmo gente, Mesmer. aqui. Essa pomada Vovô Pedro é o Aham. espírito Mesmer. Só que Hum, ele não quis se apresentar como Mesmer quando ele foi passar a fórmula dessa pomada.
Hum. para não criar nenhum, o Mesmer, né? É. Depois que a coisa já tinha andado, o João Nunes Maia entrou numa biblioteca e por acaso parou na frente de um livro, por acaso ele abriu, por acaso tinha uma foto e falou, mas eu conheço esse aqui é o Vô Pedro. Aí ele foi ver embaixo, Mesmer. Tudo Legal. por acaso. É, Foi esses uma por sequência de acaso. por acaso até descobrir que aí depois foi confirmado para ele que sim, que era o mesmo espírito, que ele só deu o nome de Vovô Pedro para não ficar um rótulo assim imponente, né? Uhum. Isso é muito bacana. É bem legal mesmo. E essa pomadinha é boa, né? Nossa, Nossa, alivia é bastante. ótimo. Nossa. Então, aqui, gente. Então, ó, o passe, né? Eu falei do magnético, o espiritual, com os fluidos espirituais, esse é aplicado pelos trabalhadores espirituais, né? E André Luiz ele nos diz que os espíritos de condição moral elevada, que já desenvolveram capacidade radiante, isso significa que já conseguem manter os pensamentos no contínuo de pensamentos positivos, tá lá no dicionário da luz. Então, esse daqui, gente, é o passe espiritual. Quando a gente falar na casa espírita assim, hoje a gente vai dar o passe coletivo, né? Aí tem gente que fica preocupada porque não sentou e não viu nenhum encarnado perto. Gente, quando a gente adentra a casa espírita e vamos ali no momento escutar uma palestra, aquele momento já começa todo o trabalho de paz. É. É um momento em que a pessoa entra, traz ali consigo as suas preocupações, né? Seu dia a dia. Cada um, né, traz consigo os seus companheiros desencarnados. Alguns entram, alguns ficam lá fora da casa espírita, mas estão todo mundo junto e misturado. Quem recebe as pessoas não são os encarnados de preto. Tem uma equipe lá que vai recebendo um a um e fica ali, né, olhando que cada pessoa, a necessidade, né, da pessoa. Por isso que os passos, a maioria, acontece depois das palestras. Porque se a pessoa ela entrar em sintonia com a palestra, né, é claro que a gente não consegue 45 minutos prestar atenção, né? O palestrante ele tem que ser expert para conseguir esse feito, assim, que a gente não viaja na patatinha. Mas a gente acaba, perde assim, uns 30 segundos, a gente viaja, porque aquele assunto remete a outro, que remete a outro. Né? Mas se a pessoa manter ali a vibração, conseguir, né, se manter dentro daquela palestra, o benefício dela na hora do passe vai ser imenso. Porque ela vai elevar a vibração e ela vai poder captar melhor essa transmissão dos fluidos. E às vezes não é nem necessário entrar na cabine do passe para estar recebendo diretamente ali do médico. Ali fora mesmo já começou o tratamento. Né? E pode ser tanto até melhor do que se fosse lá dentro. E acontecesse aquilo que acontece sempre, né? Que é a terceira coisa aqui, que é o passe misto, que é realizado em todas as casas espíritas, onde o passista encarnado trabalha em conjunto com os espíritos, né? Então, às vezes a pessoa senta ali na cadeira e não está em sintonia. E aí acontece, eu até aqui no livrinho tem até a fotinho, né? Com sintonia, vai descendo os fluidos, né, pelo corpo fora. Sem sintonia, faz igual um guarda-chuva, respinga para tudo quanto é lugar. Porque a pessoa não sintonizou. Então, é uma questão bem pessoal de cada um, né? Na hora de receber o passe. Então, a gente tem que prestar atenção nisso, porque não é só ir lá dentro, bater cartão na cadeira e sair fora, não. Vocês me desculpem a expressão, mas seria mais ou menos isso, né? É uma mania que nós trazemos durante séculos de bater cartão nas casas religiosas, tipo assim, naquele momento culminante eu como a hóstia e vou embora. Pronto. E o resto? Inclusive, algumas pessoas vão à casa espírita só para tomar o passe, né? E querem chegar no final da palestra para não ter que escutar a palestra, para tomar o passe e ir Uhum, embora. Aí a pessoa não tem noção do tanto que ela perde com isso, né? uhum. Todo aquele Ela é uma grande preparo perda. espiritual que é feito. Uhum. É uma grande perda, né? Igual, gente, falando num dos pontos da Igreja Católica, o ponto fulminante ali, que é um verdadeiro, traz muitos benefícios, né? Que as pessoas realmente fossem à missa e prestassem atenção na pregação e no momento do ato de que o padre levanta a hóstia,
Se aquela Uhum. pessoa estiver ali em sintonia, aquilo lá é um passe. E ela, É, ao experimentar a hóstia, se torna um remédio. Remédio mesmo, né? Ali, se ela realmente acreditar ali, receber o corpo de Cristo, que é isso que os padres falam, mas ali está recebendo, gente, há espíritos dentro da própria igreja ali que magnetizam aquela hóstia e dá a cada um ali ao receber, né? Eles vão obter grandes benefícios. Já viu, tem muitas senhorinhas, né, que têm fé, que vai coisa, elas falam, não, que sente um alívio para isso, alívio para aquilo. Porque é um momento ali. E você vê que a ordem é o é. quê? Primeiro tem a pregação, depois a hóstia. É igual nas Depois casas a espíritas, hóstia. A hóstia né? já chega para o final, né? Para o Não é final. no início da missa. Não. Depois que a É o que pessoa preparou acontece. o coração, né? Que foi tocada pela leitura, foi tocada pelo ensinamento, aí Uhum. sim começa. Que é a mesma coisa que acontece na casa espírita. Depois que a pessoa se tocou, que aprofundou no ensinamento, aí ela está se preparando para receber o passe. Uhum. Né? Aí que dá. Então ela tem que estar realmente é, sintonizada, porque senão não vai adiantar. Então, a gente vê até que os fatores importantes para quem quer ter um passe positivo, né? Então tem que ser as qualidades radiantes do agente doador, ou seja, do médium, né? É claro que tem que estar ali, de coração, igual a gente citou aqui, né? A boa vontade, a fé, né? Se preparar adequadamente, porque não é só, ah, não, vou lhe dar um passe hoje. Não, né? É um negócio meio complicado isso. Gente, o passista, ele tem que se preparar como ele faz na reunião mediúnica. É a mesma coisa, né? Ou É, você seja, quer falar um todos pouquinho os sobre esse mecanismos. preparo? É. Esse preparo, gente, já começa os pensamentos que a gente deveria ter 7 dias por semana, né? 24 horas por dia, bons pensamentos, não só no dia das reuniões, mas como eu falei anteriormente, a gente ainda é meio estrupício. Pelo menos os dias da reunião, a gente tenta se esforçar mais ainda, né? Para que a gente mantenha bons pensamentos, uma comida, né? Menos carnal, né? Comer uma panela de carne cozida e achar que vai lá resolver. Não vai, não pode. Tá? Nas reuniões mediúnicas mesmo, eu lembro do nosso querido Charles, ele ficava assim, é dia do ovo, chefe. A gente fala É, assim, porque os fluidos umas palavras. animais e a É. dificuldade da digestão da carne, ela Aham. atrapalha essa absorção, essa recepção dos fluidos espirituais que vão ser passados para a pessoa, né? Então, É. tanto para o passista quanto para o médium, no dia que a pessoa vai dar passe, no dia que a pessoa vai participar de reunião mediúnica, o ideal é que não se coma carne, né? Uhum. E lógico, quem dá conta, se estender isso É. para a vida, é melhor, mas a gente sabe que nem todo mundo dá conta, isso não é para todo mundo, né? Mas Uhum. para quem dá Mas pelo conta, é mesmo melhor dia. ainda, né? Pelo menos É. no Mas dia. pelo mesmo dia, né? Abster-se disso. Não é bom fumar, gente, porque a nicotina, ela é transmitida através dos fluidos. Como é que eu posso curar se eu estou doente, né? Então, é um requisito. E tem gente que fala assim, mas como assim o meu livre-arbítrio? Então, você tem o livre-arbítrio. Você continua fumando, você dá paz. Você vai ter que escolher. O É, essa livre-arbítrio é questão do escolha. livre-arbítrio é muito interessante, porque É, tudo são escolhas, né? é E as escolha. escolhas é isso ou aquilo. Ninguém é Uhum, obrigado a dar passe, mas para a pessoa dar passe, ela tem que fazer a escolha de deixar algumas coisas de lado, né? uhum, Então não dá para fazer tudo, ninguém é obrigado a participar de reunião mediúnica, mas se vai para participar, tem pré-requisitos, né? Que para deixar o corpo e a mente, porque essas substâncias, elas não afetam só o corpo, elas afetam a mente também, afetam as afetam energias que também. circulam pelo corpo, né? Uhum. Então, tem isso também, né? Então, os vícios em si, né? É claro que a gente tem os nossos vícios internos, que a gente tem que ir trabalhando todo dia, mas os externos, eles não são apropriados para quem quer realmente estar ali fazendo um bom trabalho, né? Que eu estou falando da bebida, né? Da bebida, comida demais. Eu lembro de Missionários da Bebida, Luz, comida, droga, comida, cigarro, drogas, né? cigarro, Missionários da Luz, né? Que é a dificuldade que foi lá, que um chegou na reunião,
era uma reunião mediúnica, né? Ele havia bebido, o outro comido demais. A espiritualidade teve que trabalhar no médium primeiro para neutralizar, né, esses fluidos, né, de comida e de bebida. Então, olha, você vê o trabalho que a gente dá para, né, os espíritos. Não, se a gente é trabalhador, então a gente tem que assumir a posição de trabalhador, né? E prestar E atenção nisso. mesmo que a gente tenha questões internas para serem trabalhadas, são vários Uhum. níveis de questões a serem trabalhadas, umas não excluem as outras, né? Fala assim, mas Não. nós temos muitas questões de mágoa, de ódio, de ressentimento que precisam ser trabalhadas. Sim, mas não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra, né? Tem que Uhum. diminuir os vícios, tem que cuidar dessas questões das coisas que a gente ingere, tem que trabalhar as coisas mentais, é um conjunto de coisas. Que às vezes as pessoas colocam como se fosse uma coisa ou outra. Ah, eu não fumo, mas eu tenho fulano não fuma, mas tem pensamento negativo. É vício do mesmo jeito? Pensamento negativo é vício, né? Uhum. A gente tem que pensar, ó, bastante sobre isso. E uma coisa boa que com isso você disse, a autodisciplina, né? É, Aprende. É por isso que nós somos convidados a trabalhar nessas questões, porque a gente já tem, ó, traz isso de outras existências e são muito tempo agarrado nelas, e quando a gente tem uma oportunidade de trabalho com Cristo, nós temos que mudar o nosso foco, né? E deixar de lado muita coisa. É aquela história, eu vou deixar de lado muitas coisas que eu fazia antes. Vou me esforçar. Não é da noite para o dia, mas é o esforço. Se reconhece o verdadeiro espírito, como? Pelos esforços que ele faz a cada dia para domar suas más tendências. Porque nós temos muitas coisas em nós, mas a gente tem que se esforçar. Vai dar uma caidinha aqui, outra colar, mas é esforçando mesmo para chegar até lá, né? Então, continuando aqui, ó, o merecimento. Por que dá certo o passe? Tem que saber que a pessoa tem ali o merecimento. Nem todo mundo que Jesus encontrou, ele curou. Por quê? é. Ah, gente, mas Jesus era tão bom, mas como assim ele não curou todo mundo? O merecimento. Porque às vezes a doença, ou aquilo que a gente está passando, é o que a gente está precisando, né, em determinado momento da nossa existência, para que a gente possa despertar, né, cair na real, qual é o sentido da vida. Então, a gente tem que merecer realmente, tá? Ó, é claro que pode ganhar um alívio, mas eu vou curar uma doença. No Evangelho segundo o Espiritismo, eu acho interessante aquela passagem do cego, da cega, que o Espírito vem e fala que ele não ia curar a moça, né? Porque ali ela Ai, estava, né? É interessante isso. Ele podia impor as mãos e ela sair dali curada. Mas quantos males ela estava evitando estando naquele estado? E ele fala de uma forma amorosa, né? Mas dá a entender é o o quê? cura Que se Dars, ela né? ali, É o espírito cura eu acho que Dars é, que nessa né? mensagem. É, E ele vai falando, por quê? Ela não merecia, filha de Deus, ele a consola, mas fala com ela que não. Que naquele momento não. Que ela ia, ó, ele dá quase a entender assim, o filho, se eu te curar, vai dar problema. Né? Então, naquele momento, é. o que ela precisava era passar para aquela situação. A Porque a gente. necessidade da pessoa, né? Então, a gente tem que ver assim, mas então eu não sou merecedora da misericórdia divina? Isso pode ser misericórdia. Porque o nosso ponto de vista, quando encarnados, é que a gente não pode sofrer. Né? A gente tem uma ilusão da felicidade. O que é felicidade? Eu ser feliz para sempre desde que aconteçam as coisas do meu jeito. Isso. A gente tem a ilusão que é assim que a gente é feliz. E nunca é, né? O pior é que nunca Não, é. E a gente continua nunca. com a ilusão. E ainda continua com ilusão. Então, não é bem isso. Então, se a gente tiver o merecimento de conseguir determinadas coisas, Deus nos dará, né? Mas ele nunca deixa de amparar. Isso não. Então, naquele momento, se eu preciso passar por determinada situação, eu vou passar por ela. Eu vou ser amparado. Se eu manter e fizer por onde também, né? Porque é aquela história, né? A gente tem que fazer. Eu lembro também, era tudo citação evangélica, né? E Jesus pergunta aos discípulos, quantos pães tem?
Para poder fazer a multiplicação dos pães, ele perguntou, ele fala, tem 5. E dali ele serviu a 4.000 pessoas. Mas o que e Emmanuel vai e fala, né? Ele não tirou do nada. Ele perguntou, quanto você tem? Tem que ter alguma coisa para dar, né? Tem que ter alguma coisa. Tem que ter algo para oferecer. Uhum. E se a gente se abstém e faz igual o servo que esconde o talento? Não tem nada, né? É. E aí nos é tirado. Então, é esse daí que entra o momento do merecimento, né? E aí entra a receptividade do paciente. Né? A pessoa tem que estar, né, receptivo para poder estar fazendo isso. O Martins Peral, ele fala aqui no livro que há criaturas que oferecem extraordinária receptividade aos fluidos magnéticos. Né? São aquelas que possuem fé robusta e sincera, recolhimento e respeito ante o trabalho que, a seu e a favor de outras, se realiza. Então, essas, a chamada pessoa que tem fé, que pega um rosário e fala assim, eu vou conseguir, né, me curar. Você sabe? Esse tipo de pessoa que acredita realmente, a tua fé te salvou. Então, é essa daí que tem essa receptividade imensa, né? Já outros que são descrente, irônico e duro de coração, o fenômeno, ele acontece oposto, né? Então, eu não sei se dá para ver, gente. Tem até aqui o livrinho, ó, tá dando, Deus? Que é o que acontece com um e com o outro, ó. Tá vendo? Esse aqui é o camaradinha ali, ó, receptivo. Tá vendo? Fui, passa por ele, né? E esse aqui Igual uma é o chuveirada que... de energia. O Uhum. que recebe, tá recebendo uma chuveirada de energias. Olha que beleza. E esse aqui é aquele que, ó, você vê, vai tudo, né? Não consegue entrar, que a pessoa Não mesmo, ela entra, né? cria uhum, essa situação. Então, né? Aí que tá. E aí, né, André Luiz lá no... Gente, eu esqueci qual. É porque eu confundo o mesmo da mediunidade com o outro lá. Confundi. Mecanismos? Mecanismo. Aí ele fala assim, ó, alinhando apontamentos, começamos a reparar que alguns enfermos não alcançavam a mais leve melhoria, porque estava lá tratando do pessoal, o pessoal dando, né, os passos. Uns estavam se curando, outros não. Aí aqui, ó, as irradiações magnéticas não lhes penetravam o veículo orgânico. Registrando o fenômeno, a pergunta de Hilário não se fez esperar. Por quê? Falta-lhes o estado de confiança, esclareceu o orientador. Será então indispensável a fé para que registrem o socorro de quem necessitam? Assim, em fotografia precisamos da chapa impressionável para deter a imagem, tanto quanto em eletricidade carecemos do fio sensível para a transmissão da luz. No terreno das vantagens espirituais, é imprescindível que o candidato apresente uma certa tensão favorável, né? O que tem. Né? E outra coisa também, a gente sabe que a cura também ocorre, a gente sai dali, tomou um remédio, mas a gente tem que chegar em casa e continuar, né, fazendo o tratamento. O que é o tratamento? Quando a gente vai no médico, geralmente o médico passa ali a prescrição e fala, você pode comer isso, você não pode comer aquilo, né? Não é assim? Se eu não mudar a minha atitude, o que vai acontecer? Não tem cura, não tem remédio que cure. Né? Uma pessoa que tem problema de rins, deu problema, mas ela gosta de beber, se ela não parar de beber, não vai adiantar nada. Ela pode tomar um remédio, fazer o que for. Né? Vai continuar a dar problema até virar uma cirrose. Então, E a gente aí que tá. pensa muito na cura do corpo, mas eu só queria falar Esquece. uma coisa também, que passe ajuda demais em questões mentais, até como coadjuvante de tratamento psiquiátrico, né? A pessoa Uhum. precisa de fazer um tratamento psiquiátrico, é recomendável fazer o tratamento psiquiátrico, mas se aliado a isso a pessoa tomar os passes, o alívio, ele soma, né? Passe também Soma. é tratamento coadjuvante para, como se fosse, a gente fosse pensar numa saúde integrativa, né? Numa medicina integrativa. É uma das formas, tanto que quando as pessoas vão em psiquiatras que são espíritas,
Eles recomendam as medicações, mas recomendam os passes também. Estou só falando isso porque, assim, a gente pensa muito em problema no corpo e esquece que nós estamos numa geração adoecida mentalmente e Hum, emocionalmente. Emocionalmente uhum. doente, né? Tá mesmo, né? E aí que a gente tem que, eu tenho que parar e pensar, o nosso corpo está adoecendo porque o nosso psíquico estamos doentes. O espírito, né, em si reflete no corpo físico, né? E aqui ele, mais adiante, né, ele continua o mentor. Sem recolhimento e respeito na receptividade, não conseguimos fixar os recursos imponderáveis que funcionam em nosso favor, porque o escárnio e a dureza de coração podem ser comparados a espessas camadas de gelo. Interessante falar isso, né? Espessas de camadas de gelo. O negócio bate. Sobre o templo da alma, né? Então, referindo-se ao passe, aí tem também os passes à distância que você tinha falado, Neuza. Né, que a gente está aqui, pode pensar na pessoa, apesar que tem gente que é assim, ó, você vai na casa espírita, eu vou, toma um passo para mim, aí você vai assim, vai na casa espírita, vou, toma um passo para mim, ou a gente pede o outro para rezar. Gente, a oração pelo outro é sempre bem-vinda, né? Funciona, mas não funciona do jeito que toda semana o outro vai fazer por você se você não fizer por hoje, Eu né? acho Então, bacana tomar passe para alguém que está uhum. acamado, para alguém que está em Igual eu falo aqui. sofrimento, que não tem condições de ir na casa espírita, né? Mas Uhum. assim, a pessoa não fazer nada de si, não fazer nenhum movimento, pedir o outro para resolver, aí é diferente, né? Aí é diferente. E não funciona, gente. Eu sinto muito, né? Dá só uma chuvinha assim, mas e eu? Tô fazendo o quê? O outro tá lá, né? Na boa intenção, tá mandando, irradiando para mim, mas eu tô receptivo ou não? O que eu tô fazendo naquele momento com o outro irradiando lá do outro lado, né? Então aqui, É. eles até perguntaram ao mentor, né, sobre isso, e pode acaso ser dispensado passe à distância? Sim, desde que haja sintonia entre aquele que o administra e aquele que o recebe. Nesse caso, diversos companheiros espirituais se ajudam no trabalho do auxílio, favorecendo a realização, e a prece silenciosa será o melhor veículo de força curadora, né? Então, tem os passos diretos, que é o enfermo presente, e os passos à distância, que é o enfermo ausente, né? E se a pessoa está receptiva, ela vai receber, gente, tranquilamente, né? A pessoa está lá doente, claro que vai. Que nenhuma ajuda, né? É, a pessoa que realmente busca ajuda, ela recebe. Pedis e obtereis, bateis e abrireis, né? Igualzinho. A Neuza, você me perguntou sobre essa questão que a casa espírita não está funcionando. Tem muita gente preocupada. Você já assistiu a palestra que eu mandei do André, do Jacob? Eu não pude ainda não, mas tá reservada na fila. Eu vou assisti-lo Ah, e tá na depois eu fila. comento com você. Ele é o diretor da FEB, do Mediúnico. Então, foi muito interessante ele falando. Que as pessoas estão muito preocupadas em que a casa não está funcionando. Ele disse assim, gente, antes de Kardec, como é que funcionava? Hein? A espiritualidade não fazia nada, não, né? Precisava de. É porque não tinha médico, pensou? Essa questão. É. Então, sempre funcionou. Nós estamos aqui tendo a oportunidade, a caridade, por misericórdia divina, de ingressar nesse trabalho, mas esse trabalho ele já está adiantado há muito tempo, né? Então, Esse a trabalho não gente é aqui nosso, né? não é nosso. A Esse gente é trabalho é só de Deus, né? uhum, um pedacinho de coadjuvante. E por isso que eu estou falando da misericórdia. Deus colocar a gente se sentir útil. Futuramente a gente vai poder fazer grandes coisas, mas a gente tem que ser fiel no pouco que a gente faz e da melhor maneira possível. Então, se as casas estão fechadas, e igual a gente está falando do passe à distância, existe o autopasse. Você entra em sintonia se o trabalho é de Deus, você entra em sintonia com quem? Com a divindade. E pede, através de orações, né, auxílio, que será dado. O nosso bom anjo guardião, né, que vela por nós, ele virá em nosso auxílio.
né, nesse Além momento disso, difícil. tem legiões de espíritos benfeitores que Uhum. trabalham durante o sono físico dos encarnados, tratando das questões dos encarnados enquanto as pessoas dormem, né? É. Então, assim, você Uhum. pode receber um passe estando aqui agora, entra em oração, pede seu anjo de guarda, vem te dar um passe agora. Ou você E pode durante o pedir na sono sua físico, oração antes de dormir, durante o sono físico você recebe o passe. a Isso mesma também coisa. acontece. Por isso E que é bom direto conhecer isso. Espiritismo, né? Aham. Porque não é a questão que as casas religiosas estão fechadas, não. É uma que a casa religiosa, ela é porque nós somos como crianças, né? A gente precisa de algo lúdico para a gente pegar. A gente ainda está nessa fase, né? Nas casas religiosas é isso, é como se fosse algo lúdico para a gente ir lá, né? Quando a gente ia, podia estar presente, né? Tá ali participando. É gostoso estar junto com todo mundo. Mas às vezes a gente ia por ir, nem entrava em sintonia. E a gente pode fazer isso. O que Jesus falou? Que a gente pode estar com ele é fechar na nossa casa, onde tiver um ou dois meu nome. Ele não falou que era casas religiosas, não. Onde estiver um ou dois em meu nome. Então, se a gente reunir ali, né, dentro da nossa casa, dentro do nosso templo íntimo também, elevar o nosso pensamento, pedir auxílio, que muitas vezes muita gente está passando por situações difíceis nesse momento. O Jacob ele fala isso nessa palestra, o motivo é muito legal. Eu E dá uma vou explicação bem assistir mais bacana. breve. Uhum. Então, essas questões, a gente procurar elevar realmente o nosso pensamento. Às vezes é difícil, então a gente canta uma música, guarda na oração de São Francisco, falar que nem a gente Não está é? dando conta de rezar, vamos cantar uma música, né? Seja qual for, uma música religiosa para poder elevar, para que a gente possa entrar. Mas, gente, a gente entrar em sintonia, dá certo. A gente pode criticar a água também, a mesma coisa, né? Dentro da nossa própria casa. Mantendo a oração, né, sempre. Né? Fazendo culto no lar. A gente também auxilia bastante. E pedindo com sinceridade a Deus. Aí a gente vai ser atendido, esses fluidos benéficos vão chegar até nós, a cada um de nós. Né? Todos nós podemos fazer isso porque a gente tem potencial para isso. Igual aqui Martins Esperal falou, desde os tempos imemoriais que há essa transmissão. E quem ensinou aqueles homens lá antigamente? Né? De onde veio isso? Quem os inspirou? Né? Veio de Deus. Então, é aí que tá. A gente pode. A gente tem muita coisa para ser falada, mas o tempo não dá. Se a Tempo não gente for vai estudar dar. isso aqui, Já estamos no não dá. finalzinho. Eu comecei a olhar assim, eu falei, não vai dar tempo, não. Então, é, isso aí eu dei uma pincelada, né? Mas Quem tem sabe na hora que tanto voltar. livro sobre passe, da doutora Marlene Tem. Nobre, do projeto Manuel Uhum. Filomeno de Miranda, né? Assim, do Martins Peralva. Nós temos livros Rock demais. Jacinto, livrinho, livrinho Rock, fininho. temos dentro das obras do André Luiz vários, no meio das Uhum. histórias lá, várias explicações de passes, como que é feito o tratamento espiritual. Então é um convite mesmo para o estudo, né? Isso é só para dar uma É. degustaçãozinha para o convite para o estudo. Uhum. Você quer falar mais alguma coisa sobre os passos, Ana Lúcia? Porque nós temos realmente pouco tempo. Não, eu encerro aqui, né? E todo mundo pode estar procurando. Aí o pessoal deve estar curioso com essa palestra que eu falei do Jacob, Jacob Eu Trovão. posso, eu publico ela no grupo Irmãos Espíritos, Aham. depois terminar a live eu ponho ela lá, tá? Porque ela é bem interessante, gente, principalmente porque vai falando sobre o médio e os vícios, né? E ele fala até do momento atual, por que que anda acontecendo. Tantas pessoas andam entrando em processo de parecendo que está eclodindo mediunidade. Eu achei muito bacana. Eu vou deixar É, você, vocês escutar, vou postar vocês lá no grupo, assistirem. né? Ô, Uhum. Ana Lúcia, eu quero falar uma coisa antes de encerrar, porque semana que vem todos os palestrantes são especiais, né? Mas semana que vem nós vamos ter um palestrante especial, É. porque ele é lá de Manaus. Vai fazer a live com a gente aqui.
na Bacana. terça-feira da semana que vem. É o Lucas Gabriel. Ele é um menino lindo, de 23 anos, e ele está assim totalmente engajado no movimento espírita. A fala dele é doce e ele é um convite assim para os jovens. Então, o que eu queria convidar para os pais que estão nos assistindo, para convidar os filhos que já estão fazendo evangelização, que já estão no movimento da juventude espírita, para se inspirar nele, porque ele é uma força motivadora, né? Porque às vezes os jovens nos ouvem falar e a gente está tão distante deles. É bom o jovem ouvir o próprio jovem falar. E é bom Uhum. nós que não somos tão jovens mais também, que ouçamos o que, que o jovem tem a dizer, porque a gente tem às vezes a pretensão de achar que o jovem não tem nada para nos ensinar, e eu tenho aprendido com ele. Eu tenho assistido algumas lives com ele, tenho aprendido com ele e fico pensando, se eu não acreditasse em reencarnação, eu ia ficar pensando assim, de onde que esse menino tirou esse conhecimento, né? Porque eu tenho Uhum. mais que quase o triplo da idade dele e não sei o tanto que esse menino sabe. Então fica o convite aí, quem tem filho, né, que já esteja em condição de assistir, que jovens dentro de casa, convidar para assistir. Ou quem não puder assistir na hora, assistir depois, que eu acho que vai ser legal. Tá bom? Bom, eu até Então vou nós falar com as vamos. meninas. Isso, o nosso tempo acabou, então vou fazer uma oração rapidinho, pedindo a Nosso Tá Senhor bom. Jesus que abençoe as nossas vidas, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e que possamos sempre, sempre buscar estar a serviço do bem. Que assim seja. Tchau, Ana Lúcia. Com Deus. Tchau, tchau, gente. Boa noite a todo mundo. Boa noite, gente.